E aí, galera irada do meu coração, vamos a mais uma aula de atualidades. Uma aula sobre as crises econômicas. Vamos cercar e ver como isso pode aparecer no seu vestibular. Obviamente, na fase atual da globalização, lembra? Globalização, interação social e econômica pelo mundo. Estamos na terceira fase, na fase da internet, na fase da velocidade. A globalização, ela se propaga muito mais fácil. Através de algo, claro, do mercado especulativo, que são as bolsas de valores, nós temos essa propagação desde a grande crise de 29 até a crise aí, né, europeia ou de subprime, que nós já vamos ver na aula de hoje. Não custa a gente cercar aí uma teoria, né, de uma economia global, das grandes crises, de Kondratiev, né, um russo aí que foi morto aí, obviamente, que ele cria a teoria, né, a teoria das grandes ondas, que ele fala que tudo vai subindo e descendo, né, ele divide comparando estações do ano. Então, no primeiro momento lá, a primavera, né, o verão, quando vai tendo um grande aquecimento, o outono, quando ela já começa a gerar uma certa, né, estabilidade, e quando gera a instabilidade, quando começa a gerar a crise, ela vai para o inverno. Então ele compara isso com as estações do ano, e quando entra em crise, inventa-se uma nova tecnologia, e novamente tem lá um aquecimento, primavera, primeiro verão, né? Primavera, depois verão, outono, crise, inverno. E assim ele foi prevendo, né, até os anos 2000, desde lá do século lá 19 até o século 21, e ele foi prevendo isso. E ele é morto, só por curiosidade para você, obviamente, da Revolução Russa, quando deu a crise de 29, ele previu que os Estados Unidos iria melhorar, segundo a sua teoria. Isso não agrada os russos, que né, dão-lhe uma porrada e matam o bichinho. Vamos lá, continuando para você. Obviamente, todas as crises, a mais famosa que mais apareceu no vestibular, a que mais aparece no vestibular, é a crise de 29, que está associada diretamente à quebra da Bolsa de Nova York. Porém, a palavra-chave para você saber da crise de 29 é a crise da superprodução. A superprodução. E quando eu falar superprodução, tu lembra de um meio de produção, que é o Fordismo. Lembra? O Henry Ford, só lembrando para você, ele cria um meio de produção, adaptou as ideias de Taylor, que era o Taylorismo, e ele melhora, criando as linhas de montagem, né? Obviamente, o empregado, ele faz uma função, se especializa, isso gera uma superprodução. E essa superprodução é uma das grandes culpadas para a crise, obviamente, beleza? Então, a gente sabe que a Bolsa de Valores é um mercado especulativo, a Ford aí, e as empresas produzindo muito, tinha esperança, obviamente, que elas iriam vender bastante, e as ações começam a valorizar. Porém, a superexploração, o pessoal não tinha dinheiro para comprar, tinha muito produto e o pessoal não compra. Isso vai gerando, claro, isso vai gerando uma desvalorização e, obviamente, uma grande crise. Essa queda da bolsa, a desvalorização do mercado especulativo, gera a falência de vários bancos e empresas. Obviamente, nós temos aí toda a retirada, né, dos capitais americanos, né, do estrangeiro. Então eles começam a tirar os capitais aí, isso tem que estar muito atento a isso, beleza? Sabe que isso aí, a classe média vai se arruinar, vai entrar numa crise, num grande desemprego, né? Esse desemprego vai gerar, obviamente, a miséria de trabalhadores, né? Uma diminuição no poder de compra e também uma diminuição na procura pelo produto, na procura pela mão de obra. Isso gera uma crise que afeta o mundo inteiro. Nesse momento ali, os Estados Unidos, né, aqui tínhamos uma doutrina política e econômica chamada liberalismo. O liberalismo está liberado. Então esse liberalismo, galera irada, tá? A gente tem que estar muito atento a essa questão, que é uma doutrina política e econômica onde o governo não intervém na economia. Já o neoliberalismo, que vai surgir a partir daqui, né, com força, ganhando força aí na política estadunidense, é onde o governo faz pequenas intervenções. Ele controla o câmbio e ele controla os juros, o valor da moeda e a taxa de juros. E ele tenta diminuir, claro, o poder do Estado, né, privatizando. Essas são as práticas neoliberais que vão ganhar força nessa crise aqui. Galera, para o Brasil, essa crise traz uma consequência? Obviamente. Essa crise de 29, ela traz como grande consequência, né, o aumento, né, o alavanque para a produção industrial no Brasil. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele era o grande comprador de café do Brasil. E daí tu aprendeu em história, aquilo de história aí, que diminuiu a compra. O Brasil segura café, quebra café, para tentar elevar o preço, né, e aumentar, dar uma aquecida no setor, mas não dá certo.
Café é um produto supérfluo. Então daí, claro, que daí o Brasil, com Getúlio Vargas no governo, ele incentiva e daí o Brasil realmente começa a se industrializar com as indústrias de base. Então a crise 29, ela é a alavanca para desenvolver o processo industrial no Brasil. E qual é a região que tem mais indústria no Brasil, aluno irado? É o Sudeste. Mas por quê? A, Deus quis. B, porque ali ficava toda a logística brasileira. Nós tínhamos a estrutura, a concentração das pessoas, não tinha mercado consumidor e oferta, mão de obra, a matéria-prima, de base, Minas Gerais, toda a logística pronta, o dinheiro, o capital dos fazendeiros e da população, né, que comandava o Brasil. Então, obviamente, ali começa o Parque Industrial e ali é a região mais industrializada. Por quê? Porque quando teve a crise de 29, gerou a crise do café, o Brasil estava pronto para se industrializar. Porque nos outros momentos históricos da industrialização brasileira, período colonial, proibição, Portugal proibia o Brasil. 1808, a família real reduz os impostos dos produtos ingleses, gera falência na indústria nacional. Aí o Brasil, né, vai migrar, vai direcionar diretamente a sua economia, focar muito na agroindústria, principalmente no café. Então, com a crise do café, né, veio uma nova solução, que é daí a produção industrial. Beleza? Essa é a primeira crise. A segunda grande crise se chama crise do subprime. Repita, crise do subprime. O que é isso, Marcelo? É uma crise do setor imobiliário. Então, os Estados Unidos, desde a crise de 29, né, que as duas crises elas têm como semelhança o que, Marcelo? A Bolsa de Valores, porque as duas estão ligadas diretamente ao mercado especulativo. Então, aqui, os Estados Unidos queria incentivar o comércio, aquecer o setor imobiliário. Então, ele facilitou lá, né, o crédito, ele foi facilitando lá o crédito e as pessoas começaram a comprar, a trocar. Isso gera uma certa, né, valorização nos imóveis e vai gerando essa valorização, beleza? Então os bancos aí, a pessoa hipotecava a sua própria casa, ganhava a diferença em dinheiro, essa hipoteca era transformada em ações que eram negociadas na Bolsa de Valores. Porém, com o excesso desses títulos, dessas ações, elas começam a perder o valor. Os juros começam a aumentar do financiamento, as pessoas não conseguem pagar as suas dívidas. Obviamente, né, a hipoteca, né, vai perder ali o valor, você não consegue cumprir, não consegue, né, quitar as suas dívidas. Os bancos começam a perder dinheiro com isso. Obviamente, e começam a perder dinheiro. E aí começa a gerar um efeito cascata, beleza? E toda essa crise, obviamente, faz com que os bancos segurem dinheiro, não emprestem dinheiro de novos calotes. Isso trava toda a economia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, um grande comprador mundial, obviamente, gera efeito no mundo inteiro. Beleza? Então as duas crises estão associadas diretamente ao setor imobiliário. A diferença entre elas, Marcela, a velocidade de propagação. Obviamente que essa aqui, na velocidade da internet, né, um mundo muito mais globalizado, muito mais conectado, então a crise se propaga com facilidade. E o Brasil, nesse momento, o que o Brasil faz, Marcelo? O Brasil toma algumas medidas, como a redução do IPI e o PAC, o Programa de Aceleração e Crescimento, para jogar dinheiro dentro do mercado nacional, as pessoas ganharem dinheiro, e a redução do IPI vai provocar o que, Marcelo? Vai provocar ali, né, o consumo maior de bens de consumo duráveis, dando ali uma aquecida no setor industrial brasileiro. Beleza? Vai lá. Crise europeia. Galera, a crise europeia está associada à crise do subprime. Primeiro, né? Como assim? Vários bancos europeus compraram ações do subprime. E quando eles, né, as ações foram desvalorizando, eles foram quebrando, falindo, tudo associado a isso. Porém, não é esse o principal fator. O principal fator da crise europeia são os elevados gastos públicos. Então, elevados gastos públicos, obviamente, geram uma crise. Tá? Então, os países gastando mais do que arrecadando. Por vários direitos sociais, por exemplo, que a população foi conquistando. Na Grécia, tinha 13º, 14º salário. Se aposentavam com 60 anos. Né? Expectativa de vida aí beirando a 80 anos. Então, isso gerou, claro, um problema na economia dos países europeus. E, claro, a gente sabe que esses países foram denominados PIGs, porcos, que é Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, os países aí mais afetados devido a esses elevados gastos públicos. Para superar essa crise, tá? Aqui nós temos aqui um gráfico mostrando todo o percentual de endividamento. Então nós temos aqui em destaque para vocês vários países da zona do euro, o desemprego crescendo, 26% na Espanha, 16% em Portugal, né? Nós temos aí um número bem elevado, 14% aí na Irlanda. Então um desemprego muito alto.
Claro, por essa crise, né, querido? E beleza, e o que o governo faz para superar isso? Um plano de austeridade fiscal. O que é austeridade fiscal? Austeridade fiscal nada mais é do que cortar os gastos. Então ele faz reformas trabalhistas, tira direitos adquiridos dos trabalhadores, a galera sai para a rua e quebra tudo, né? Que nem no Brasil, né? Que nem no Brasil. Então eles saem, fazem movimentos para, claro, conter toda essa reforma feita, que foi uma exigência dos países da zona do euro. Porque o Reino Unido, a França e a Alemanha, os países mais envolvidos, tiveram que ajudar os outros países para não prejudicar as suas economias. E está aí um dos motivos que você vai ver na nossa aula de atualidades sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Um pequeno detalhe, né? Um dos motivos também está associado dessa crise europeia. Então, se você olhar, né, essa crise, ela afeta também o Brasil, ela afeta desde a crise 29, a crise subprime e a crise europeia, todos afetam o Brasil. Obviamente, algumas medidas fizeram o Brasil superar um pouco essa crise, como foi a redução do IPI e a criação do PAC. Mas você vê aí, né, toda a evolução desde 17, passando pela crise de 29, né, todo momento de crescimento e crise no Brasil, mostrando aí para você, obviamente, né, aqui um crescimento, e nós temos ali o milagre econômico brasileiro, como um grande crescimento econômico. O Brasil crescia o que a China cresce hoje, mais de 8%. Mas todos os momentos, seguindo o ciclo de Kondratiev, nós temos um momento de alta, um momento de baixa, um momento de alta, um momento de baixa, e assim até hoje nós temos essa propagação. Então lembra, tudo sobe, tudo desce, né? Então assim nós temos as crises econômicas. Beleza? É uma aula tranquila, você cerca ali crise 29, crise subprime, crise europeia, consequência dessas crises para o mundo. Obviamente temos outras crises que acabaram acontecendo, mas mais ligadas no setor. E nós teremos isso, por exemplo, na crise de 73, com um grande aumento do petróleo. Nós vamos ter isso na nossa aula do petróleo, não vai ficar repetitivo para você, mas temos lá uma grande crise econômica, sim, que afeta o mundo inteiro e afeta o Brasil também. Tranquilo? Vamos lá? Galera, chegamos ao fim da nossa aula, uma aula curta para você, uma aula sobre as crises. Vamos praticar aqui nossos exercícios para poder você detonar no vestibular. Obviamente, aviso para você, o que mais cai é crise 29, associando ao Fordismo, ao meio de produção, à superprodução, ao liberalismo, ao neoliberalismo. Eu expliquei para vocês essa diferença básica, né? A esse padrão de consumo, né, de satisfação pessoal pelo consumo, que é criado nos Estados Unidos após a crise 29 e, né, fomentando que as pessoas consumam, né, que façam a economia girar para evitar uma futura crise. Beleza? Beijo no seu coração, galera. Até a nossa próxima aula de atualidades. Veja lá, muros, né? A questão aí do xisto, a questão da China, a questão aí da reforma na Previdência. Vamos cercar aí para estar preparado pelo vestibular. Valeu, galera. Até a nossa próxima aula.